importância da voz como instrumento de identidade, seja a voz de um grupo, de uma comunidade, ou mesmo a voz enquanto ferramenta de identidade pessoal. O tom, o volume e até a velocidade da voz falam muito sobre a personalidade de uma pessoa. Bom, para conversar um pouquinho com a gente sobre esses aspectos da identidade e também com dicas sobre a saúde vocal, nós recebemos hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Lídia Teles, que é fonoaudióloga e também docente da FOB USP em Bauru. Lídia, mais uma vez aqui conosco, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Lidiane. É um prazer sempre estar aqui. Bom, só puxando como gancho aqui para o nosso bate-papo, a campanha nacional da voz da FOB USP, né, como acontece todos os anos, neste ano, nessa edição de 2022, teve as atividades prorrogadas até agora, dia 7 de maio. O que é que está previsto até essa data? Como é que as pessoas interessadas podem participar? E eu queria ainda que você falasse, Lídia, sobre o tema escolhido para essa edição, Sua Voz Importa, né? Até pelo viés da questão da identidade, como abrimos o programa. Essa campanha ela está acontecendo, né, desde do início do mês de abril, e ela está sendo estendida porque nós tivemos uma interrupção nas escolas estaduais e a gente tem intenção de atingir o maior número de pessoas possível. Então, a ideia da campanha, infelizmente, a gente ainda não está conseguindo ir para o calçadão, ir para shopping, e fazer passeatas nas ruas, né, até para evitar esse momento que a gente está tão delicado, né, voltando agora às atividades da normalidade. Então, esse ano, a campanha, ela tem uma atividade específica que é oferecer palestras em escolas, empresas, igrejas. Então, os nossos alunos vão a esses lugares e a gente reúne esses pequenos grupos, né, e traz uma informação. As palestras podem durar de 15 minutos, né, a 1 hora, de acordo com a necessidade e possibilidade da empresa ou dos lugares que a gente vai. E a campanha específica desse ano, o tom, né, que fala da identidade da voz, essa campanha ela é promovida pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E o curso de fonoaudiologia aqui da FOB, USP Bauru, realiza essas ações há muitos anos, né? Quase 2 décadas a gente vem promovendo essas ações na comunidade. E esse tom, né, que é esse tema dessa campanha nesse ano, que é a identidade, ela é um tema que veio de uma forma muito importante, porque a gente viveu um período de reclusão, a gente viveu um período onde a gente teve muitas perdas, né, com a dificuldade de comunicação, o isolamento. Então, a gente teve que também ter um olhar mais para si mesmo, né, um tempo mais sozinho, e falar agora do que é que me identifica, quais as características, até o uso da máscara, né, que impediu a minha expressão ou a minha a projeção da minha voz. Falar sobre essa identidade é sempre muito importante, trazer para a consciência como é que eu ressoo, né? Então, se eu estou feliz, eu tenho uma característica de voz, se eu estou triste, eu tenho um outro tom de voz, e as pessoas conseguem identificar isso. O que é importante na campanha? É a gente trazer a atenção das pessoas para a importância da própria voz. Até porque a gente sabe que as alterações vocais acontecem por um mau uso. Eu não tenho o conhecimento de como eu faço, como é que eu posso manter uma saúde vocal, e por desconhecer alguns hábitos, eu tenho comportamentos que lesionam, sim, a minha estrutura de laringe, e eu posso ter alterações vocais. Porém, é também importante a gente alertar que não é só o abuso vocal que pode trazer uma rouquidão e uma alteração vocal. Existe também lesões e alterações que são importantes, como o câncer de laringe. E olha só, o principal sintoma, o primeiro sintoma do câncer de laringe é uma rouquidão. Então, fica aí o alerta para nós, essa campanha traz esse alerta. A nossa voz nos identifica, identifica também a nossa saúde.
Se a gente tem uma rouquidão por mais de 15 dias, é necessário procurar um médico. Se eu identifico que essa rouquidão não é uma simples rouquidão por um abuso, e que daí eu vou cuidar, reorganizar, aprender novas formas, né, de falar com volta, né, uma boa qualidade de voz, e pelo contrário, naquela rouquidão, se é uma pessoa que também tem o hábito de fumar e ingerir álcool com frequência, o risco do câncer é muito grande. Então, nós já tivemos a oportunidade de ter o feedback de pessoas que, durante a nossa campanha, identificaram essa rouquidão prolongada, mais de 15 dias, foram atrás, identificaram e fizeram um diagnóstico de câncer de laringe, fizeram um tratamento, e aí a recuperação de vida, né, é garantida, né? Lídia, fisiologicamente, como é que a voz é produzida? Essa é uma pergunta tão importante, Lidiane, porque eu sempre presto atenção assim, a gente, durante o nosso estudo, né, no ensino médio, no cursinho, a gente aprende tantos sistemas do corpo, a gente sabe sobre o sistema da respiração, da circulação, mas em nenhum momento a gente aprendeu como é que essa voz é produzida. Então, saber esse detalhe traz uma consciência e um autocuidado possível. Então, como é que esse som, né, ele não é mágico, ele não se forma do além, ele é produzido por dois pequenos músculos. Olha só. Então, se a gente sabe, meu Deus, eu tenho dois músculos que estão vibrando, como é que eles produzem voz, dois músculos? Espera aí. Então, eles são também conhecidos popularmente como cordas. São dois músculos que eles entram em vibração, que eles ficam localizados aqui na região do pescoço. Quando a gente expira, quando a gente tem a intenção de falar, o ar que a gente está expirando vai fazer esses dois músculos vibrarem. Essa vibração acontece de uma forma muito rápida e produz esse som da nossa voz. Significa que eu tenho atrito para a produção de voz. Eu consigo produzir um som, que é o som da minha voz, através da vibração e atrito de dois pequenos músculos. Bom, daqui eu já tenho que pensar o seguinte: se essa voz é produzida com vibração de dois músculos, e esses músculos em atrito um com o outro, é necessário que esses músculos estejam lubrificados e hidratados. Então, ou a maçã, que significado tem isso, né? Eu preciso manter o meu corpo sempre hidratado para ter uma qualidade de voz, para garantir, promover que esse músculo vai se manter saudável por longo tempo. Agora, Lídia, quais fatores ou comportamentos acabam levando à rouquidão? Bom, se eu já entendi que esses músculos estão vibrando para produzir o som da minha voz, qualquer comportamento que façam com que esses músculos vibrem de uma forma muito intensa, muito agressiva, vai produzir alteração de voz. Porque qualquer alteração, se esses músculos ficam mais inchados, o som vai sair diferente, vai vibrar num ritmo diferente, numa velocidade diferente. Se esse músculo nasce, por exemplo, um cisto, ele vai ter uma repercussão, uma qualidade de voz diferente. Então, que comportamento que poderia agredir esta vibração? Um importante comportamento é o grito. A pessoa que tem o hábito de gritar constantemente. Então, a gente também lembra, né, as crianças que sempre brincam e têm esse comportamento de gritar com o outro. Então, é muito comum que crianças desenvolvam nódulos porque tem esse hábito de gritar. É muito comum também esses nódulos em professores, porque tem, às vezes, o hábito de, além de gritar, ou falar muito, muito forte por um período prolongado. Então, é como se eu imaginar o meu corpo e eu, sem muito preparo, resolvo fazer uma caminhada de 30 quilômetros, eu vou ter um desgaste no meu pé, eu vou ter calo, eu vou cansar. Então, eu preciso de pausas, eu preciso de
fortalecimento e resistência muscular para usar o meu corpo em determinadas atividades. Então, é necessário a gente entender isso. O que pode prejudicar? Falar muito forte por longo período vai ter um desgaste fisiológico que é natural. Então, é preciso esse autocuidado. Gritar, falar forte em alto ou muito forte. E uma outra coisa que é interessante, que também é um alerta, é quando a gente tem a necessidade ou o hábito de falar em ambiente ruidoso. Porque no ambiente ruidoso, inconscientemente, automaticamente, eu tenho que aumentar o volume da minha voz, tenho que falar mais forte para competir com aquele som, para que a pessoa que eu estou comunicando possa ouvir a minha voz. Porque eu estou falando mais forte, eu falo mais forte por aquele período, e se eu tenho esse hábito de falar em ambiente ruidoso constantemente eu estou fazendo abuso da minha voz. Então, uma dica, por exemplo, para professor, desligar o ar-condicionado ou diminuir, se afastar um pouco do lugar onde está ruidoso, se tem janela aberta próximo da rua, fechar uma janela, fechar a porta no momento da comunicação. Então, essa é a dica também, uma das dicas que a gente sempre alerta, cuidar do ambiente onde a gente está se comunicando. A gente fala muito sobre os cuidados profissionais da voz para quem trabalha com canto ou com locução, por exemplo. Você mencionou a questão dos professores, advogados também acabam utilizando muito a voz. É necessário, nesses casos, então, que estes profissionais busquem uma ajuda, um auxílio mais avançado. Com certeza, com certeza. Os profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, quando eles têm a possibilidade de identificar o seu comportamento vocal e de fazer um treinamento específico para essa musculatura, eles têm um desempenho vocal muito melhor. Não é só que promove evita doenças, né? Isso eu acho que é interessante a gente falar. Claro que se eu uso de uma forma adequada, eu vou ter o menor risco de desenvolver lesões, mas também eu vou ter a possibilidade de usar esse mecanismo no seu melhor potencial. Então, eu consigo usar os melhores recursos do meu corpo para obter a melhor voz e o melhor desempenho na minha profissão. E ainda falando sobre desempenho da voz, a gente sabe que uma alimentação equilibrada, né, ela colabora para a saúde de todo o nosso organismo, e com a voz isso não é diferente, né, Lídia? Até porque pessoas, por exemplo, que têm problemas de refluxo gastrointestinal acabam, como consequência, né, tendo problemas na saúde vocal. Sim, o refluxo gastroesofágico é um problema muito importante, e é bom você ter falado sobre esse refluxo, porque alguns alimentos desenvolvem, né, promovem esse refluxo, estimulam esse refluxo, como excesso de café, alimentos gaseificados, muito condimentados, muito gordurosos, que dificultam a respiração, que dificultam a digestão, e aí o ácido, né, que está fazendo a digestão desse alimento, ele volta no canal do esôfago, e exatamente na região da laringe, que está muito próximo, e banha, então, a nossa laringe, onde estão as pregas vocais, ficam banhados desse ácido, e esse ácido, ele dificulta, ele prejudica essa mucosa. Então, é necessário, sim, um cuidado, uma busca médica, né, de orientação para evitar, se eu já tenho esse sintoma de refluxo e sou profissional da voz, eu preciso cuidar desse refluxo. Então, existe medicação, existe uma dieta que pode ajudar nisso. Então, primeira coisa é identificar. E a gente sabe que alguns desses refluxos, as pessoas às vezes não têm o sintoma tão evidente. Por isso é importante a gente ter naturalmente cuidar um pouco mais dessa alimentação. Se eu sou profissional da voz, eu vou evitar algumas coisas que podem desenvolver o refluxo, que é, né, o excesso de café ou de alimentos que contêm cafeína. Eu vou evitar excesso de alimentos gaseificados, evitar o contraste também de alimentos muito quentes ou muito frios.
E tem uma questão da alimentação que eu acho que vale a pena a gente comentar, especialmente para os profissionais da voz, que é, de forma geral, esse grupo de alimento que eu falei, ele deve ser evitado por conta do refluxo. Isso para todos, né, para todas as pessoas. Mas alguns alimentos, se ingeridos imediatamente antes do uso profissional da voz, por exemplo, você, né, profissional da voz, tem um momento que você entra para fazer a sua locução. Se antes de fazer uma locução, se antes de um professor dar aula ou antes de uma apresentação, alguns alimentos precisam ser evitados. Quais são eles? Alimentos derivados de leite, porque o leite e seus derivados, queijo, iogurtes, eles espessam a saliva. Então, na produção, na hora de me comunicar com uma saliva mais espessa, com mais dificuldade, eu vou acabar tendo a necessidade de fazer mais esforço para que essa voz saia com mais facilidade. Porque, veja só, quando a gente fala, a nossa voz, né, produzida aqui na região do pescoço, porém, ela vai ser articulada, né, na boca, com os lábios, línguas, a gente vai ter movimento de mandíbula para conseguir fazer o resultado final dessa fala. E isso tudo facilita que a minha voz chegue até o meu ouvinte. Se eu tenho uma dificuldade nessa articulação, eu vou precisar compensar com um esforço maior do músculo da minha laringe. Então, eu vou tentar fazer força aqui, porque aqui não está saindo tão projetado. Então, os alimentos que espessam a saliva e que dificultam a articulação devem ser evitados. Então, derivados de leite devem ser evitados. Alimentos muito doces, o mel, por exemplo, que é um alimento excelente, né? Se eu tenho uma dor de garganta, se eu estou com gripe, todo mundo fala, nossa, eu vou fazer um chazinho com mel, ou mel com limão, é excelente, sim, para a recuperação da saúde. No entanto, antes do uso profissional da voz, ele deve ser evitado, porque quando a gente ingere esse mel, ele é muito doce, e ele vai dificultar a minha articulação, eu vou ficar com vontade de pigarrear o tempo todo. E veja só, né, naquele músculo que eu falei, que é a prega vocal, que eu tenho que tomar cuidado da forma como ele entra em vibração, para manter uma saúde, né, e saúde e qualidade de voz, acontece que o pigarro, ele é feito exatamente com o músculo que produz a voz. Quando eu estou falando, eu estou vibrando, e quando eu faço pigarro, eu faço um impacto muito forte. Esse impacto faz com que essa musculatura se proteja produzindo mais secreção. E aí eu vou e tiro essa secreção e eu produzo mais. Quanto mais eu pigarreio, mais secreção eu produzo. E aquele alimento que estimula eu pigarrear vai prejudicar, vai ser ele vai ser um indutor, né, um agente de lesão. Então, eu preciso, sim, alguns alimentos evitar. Alimentos muito doces, alimentos derivados de leite. E tem uma outra categoria de alimento que também vale a pena a gente prestar atenção e evitar antes do uso profissional da voz, que são aquelas balinhas ardidas, o própolis, o gengibre, que tem aí na nossa mente, né, que, nossa, eu vou colocar um gengibre na boca ou vou espirrar um própolis porque a minha voz vai ficar mais bonita. Então, é exatamente o contrário. O própolis, gengibre, essas balinhas que vão tirar a dor, elas são importantes quando? Quando eu estou com algum desconforto, uma dor de garganta, eu tomo isso daí, eu alivio a dor, porque ninguém merece, né, sentir dor, eu posso, sim, tirar essa dor de garganta, mas depois eu vou ficar quietinho e não vou falar. Por quê? Quando eu falo, né, depois de ingerir essas balinhas ardidas, existe um amortecimento, e eu não percebo mais aquele desconforto, e vou falar com mais esforço, e eu vou mascarar o problema. Porque as balinhas não estão curando, elas estão tirando a dor de uma região que provavelmente já está machucada. Então, eu devo evitar usar esses recursos de tirar a dor, de aliviar a dor antes do uso da voz, para evitar que eu faça abuso sem perceber. Quer dizer, Lídia, sabendo desses danos, né, que muitas vezes alguns alimentos podem provocar aí com relação à saúde vocal, imagine as pessoas que têm vício, por exemplo, o cigarro, né? Quais são os prejuízos
para a voz de quem fuma, e eu queria que você comentasse especificamente sobre os cigarros eletrônicos que agora estão na moda, né? Os jovens estão consumindo muito. Isso também é muito ruim, muito prejudicial para a voz. Sim. O cigarro, o tabaco, de modo geral, os cigarros eletrônicos, eles trazem eles impedem o nosso sistema respiratório, porque o cigarro vai diretamente para o pulmão, né? Todas aquelas toxinas, né, eles vão diretamente para o pulmão. A temperatura dessa fumaça que é ingerida também, ela é agressiva, além das toxinas. E o que acontece é que essa mucosa respiratória, ela tem uma função. Ela tem uma função de estar sempre... todo o ar que a gente respira tem algumas impurezas e a gente precisa eliminar essas impurezas. Quando o tabaco entra, as toxinas do tabaco entram em contato com essa mucosa, os cílios que fazem essa limpeza, né, natural do nosso organismo, eles ficam paralisados. Quando eles ficam paralisados, acumula-se essas impurezas em toda a região do trato nosso respiratório, e é por isso que as pessoas que usam esse tipo de tabaco, ou qualquer tipo de tabaco, isso paralisa, aumenta a secreção. Então, são pessoas que estão sempre com vontade de tossir, com vontade de pigarrear, e isso que vai além do fator das toxinas que podem ser, inclusive eu já falei aqui, indutoras ou causadoras de um câncer, do câncer, elas vão, de uma forma muito direta, agredir a laringe, porque vai induzir também essa pessoa que fuma a ter o hábito do pigarro e da tosse com mais frequência. Então, ela está lesando, está trazendo uma lesão para o tecido de proteção e também pode trazer uma lesão diretamente se a pessoa tem uma característica genética, uma propensão genética a desenvolver o câncer. E eu sempre brinco, né? A gente, mas então depende da propensão genética, então eu vou fumar, porque não é para todo mundo. Mas quem é que sabe quem tem? Não tem ninguém com câncer de laringe na minha família. Então, isso não é indicativo, porque não é hereditário. Então, não é uma característica hereditária, não é a mais importante. Então, eu preciso, sim, imaginar que eu corro grande risco de lesar, de trazer, de desenvolver doenças mais graves, além de ficar com uma prega de imediato, né? Não estou preocupado com uma lesão, com uma doença mais grave. O que vai acontecer com a minha voz quando eu fumo de uma forma com muita frequência? Essa musculatura da minha prega vocal, ela vai ficar mais inchada, ela vai ficar mais espessa, eu vou ter um agravamento da minha voz, eu vou perder a qualidade, eu vou perder a potência da voz, eu vou perder o brilho. Joia. A gente passou pelo menos 2 anos, né, vem passando ainda, né, a pandemia não está concluída, não está encerrada, mas nós tivemos momentos difíceis de reclusão, de isolamento social, que acabaram levando a consequências emocionais. Muitas pessoas que não tinham transtornos ou problemas psicológicos, né, dificuldades emocionais, tiveram que recorrer à ajuda, as que já tinham acabaram tendo o agravamento de seus problemas. Com relação à voz, Lídia, esses fatores emocionais podem levar a disfunções vocais também? Com certeza, Lidiane. A voz, ela tem uma expressão da nossa emoção muito direta. Então, a voz, sim, ela tem toda a relação com a nossa emoção. E ela pode ser usada, né, até falando no tema da campanha, que a voz nos identifica. Identificar também uma voz que está com pouco brilho, com pouca inflexão vocal. Quando a gente fala, a gente acaba usando que tom que é a minha voz. Não existe um tom. Eu falo, né, uso expressões com tons mais agudos, com tons mais graves durante o tempo todo. Falo, nossa, que bacana. Todo tempo eu estou tendo uma variação. Quando a voz perde essa variação e fica uma voz mais monótona, quando eu perco o potencial, o volume da minha voz, fico com uma voz mais fraca, né, com pouca intensidade, ou com um ritmo também
alterado, fique atento, né? Porque essas características também podem estar indicando que essa pessoa precisa de apoio. Ela mudou, ela tinha um comportamento, ela tinha uma habilidade, ela tinha uma forma de comunicação, e agora eu estou sentindo que ela está, né, num ritmo, numa velocidade, numa intensidade menor. É uma possibilidade da gente também ficar atento e para pedir ajuda. Lídia, então em que situações é recomendada a procura de um fonoaudiólogo? Bom, é muito importante a busca do fonoaudiólogo quando eu sou profissional da voz e eu tenho desejo de cuidar, conhecer melhor a minha voz, cuidar para usar essa voz no seu melhor potencial. Então, todos os profissionais da voz deveriam se beneficiar de exercícios que vão aquecer, que vão preparar essa voz para o uso, né, de uma forma mais eficaz, mais eficiente, que a sua comunicação, e aí é uma coisa interessante, quando eu trabalho o aspecto da voz, eu não melhoro apenas o som da minha voz, eu melhoro a minha comunicação como um todo, as habilidades de fala, de comunicação, de expressão, e aí eu já deixo aberto aqui o convite para quem tem interesse, né, em desenvolver essa comunicação, para as oficinas de voz que vão iniciar no final do mês de maio, e todo mês de junho, né, maio e junho, essas oficinas são gratuitas e abertas para os profissionais. E aí no momento, né, mais próximo, a gente divulga quais são os profissionais que que vão participar dessas oficinas. Professores, locutores, atores de teatro, cantores, enfim. Então, estarão convidados. Mas eu tenho que alertar também que qualquer pessoa que mantenha, que perceba, que identifique uma rouquidão por mais de 15 dias, é muito importante procurar um médico ou um fonoaudiólogo, para que ele possa fazer um diagnóstico se esta rouquidão é de um abuso, um mau uso, se esta rouquidão tem algum fator orgânico que seja necessário uma atitude, né, uma ação, uma conduta médica mais urgente, como, por exemplo, o câncer de laringe que eu já citei. Nós agradecemos aqui a participação em formato virtual no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, da Lídia Teles, que é fonoaudióloga e docente da FOB USP em Bauru, trazendo algumas dicas para a saúde vocal e também comentando sobre a importância da voz enquanto instrumento de identidade. Lídia, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre mesmo uma grande oportunidade a gente estar falando sobre isso. Obrigada pelo convite. Eu agradeço você também pela sintonia e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar a qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!